Bem, bom dia a todos. Meu nome é Denis, sou líder do grupo de usuários DevSQL, também chamado DevSQL PS Capter do Rio de Janeiro. A gente realiza eventos com frequência e temos feito eventos com frequência aqui na Veiga de Almeida. Não repare no fone, tá? Eu estou tentando gravar e transmitir ao mesmo tempo pela internet. Vamos ver se dá certo. Se der certo, depois vocês conseguem o link da gravação. É, Certo? É uma forma genérica de falar de large objects, objetos grandes. Certo? Ou seja, situações em que a gente precisa gravar informações grandes, nem sempre estruturadas, dentro da base de dados. Certo? Por exemplo, a gente precisa gravar uma imagem, certo? Um PDF, certo? Algum outro tipo de documento, arquivos binários em geral, ou até mesmo textos longos. Então, quais os recursos que existem dentro de um servidor de dados como o SQL Server? E aí eu vou falar de recursos específicos do SQL Server para gerenciar esse tipo de armazenagem, certo? De grandes objetos dentro do servidor de dados. Certo? Bem, essa armazenagem está diretamente ligada a tipos de campos especiais para essa finalidade. Certo? Muito conhecidos são os campos test, ntest e image, certo? Mais antigos, existentes desde a origem do SQL Server, para a gente gravar textos longos, certo? De até 2 GB, ou elementos binários. Apesar do nome image, não quer dizer que a gente vai gravar apenas imagem. O campo do tipo image recebe qualquer tipo de arquivo binário. Eu posso gravar um PDF dentro de um campo que é do tipo image. Então nós podemos ter esse tipo de armazenagem dentro da nossa base de dados. Esses campos estão caindo em desuso. A própria Microsoft recomenda substituí-los, certo? Por estes novos campos aqui na linha de baixo, varchar max, nvarchar max ou var binary max. Certo? Que são novas implementações da Microsoft para armazenagem dos LOBs, dos Large Objects. Certo? Então, em uma versão futura, proximamente, a Microsoft vai descontinuar esses tipos de campos mais antigos, o test, o ntest e o image. Certo? O grande desafio na armazenagem dos LOBs, dos Large Objects, é justamente o fato de serem grandes. Certo? Registros de dados típicos são pequenos. Certo? E daí nós temos um determinado formato específico na armazenagem desses registros de dados. Certo? O SQL Server faz uma formatação da área de armazenagem dele em espaços que são chamados de páginas, e conjuntos de 8 páginas formam uma extensão. E os registros de dados são alocados dentro das páginas. Dependendo do tamanho dos registros de dados, cada página pode conter dezenas de registros de dados. Uma página pode conter até 8K de tamanho. É frequente que registros de dados tenham bem menos do que 8K quando a gente fala de informações string, numéricas. É frequente que tenham menos de 8K, desconsiderando os LOBs. Quando a gente leva em consideração os LOBs, a questão complica. Como é que eu vou armazenar um elemento de 2 GB em meio a páginas de dados de 8K? E qual o prejuízo que essa armazenagem poderia estar trazendo para as consultas ao restante dos dados da tabela que estão armazenados em páginas de 8K? Daí a gente vai falar um pouco sobre essas técnicas de armazenagem, a diferença
entre esses tipos de campos antigos e os novos. Vamos ver algumas questões críticas sobre a passagem de armazenagem desse formato dos campos antigos para o formato dos campos novos. E também vamos ver algumas técnicas adicionais da armazenagem de lobbies, certo? Essas técnicas surgiram do FileStream a partir do SQL Server 2008 e o FileTable a partir do SQL Server 2012. Certo? Então são técnicas recentes e muito interessantes para armazenagem de objetos grandes, armazenagem dos lobbies. Certo? Então eu tenho aqui um SQL Server, vou ajustar aqui o compartilhamento da tela. Meu PowerPoint complicando a apresentação aqui. Então vamos ao SQL Server. Aí está. Eu tenho um SQL Server 2014. Eu tenho umas ferramentas de zoom aqui. Nas partes mais importantes eu vou dar zoom para vocês visualizarem bem. Então, vou abrir aqui alguns arquivos de script que eu separei para nossa apresentação. Bem, então vou começar aqui, certo? Criando uma tabela chamada de lobby1, certo? Com um campo autonumeração, identity, primary key, certo? Um campo varchar qualquer, certo? E nosso grande campo de texto. Estou usando aqui o tipo test, certo? Para armazenar o lobby. Certo? Então criei a tabela e vou inserir informações nessa tabela. Certo? Vou estar inserindo 100 registros em que o campo texto vai ter comprimento de 900 caracteres, mais 100 registros em que o campo texto vai ter o comprimento de 2000 caracteres. Aí está. A gente pode fazer um select simples na tabela, só para ver que os dados estão lá. Eu tenho os registros na tabela, certo? O interessante agora é a gente observar como o SQL Server organizou as páginas dessa tabela. Aquelas páginas de 8K que eu falei que o SQL Server cria. Como ele fez a organização dessas páginas? O SQL Server trabalha nos fornecendo dados através de objetos de sistema, funções de sistema, tabelas de sistema. Aqui eu estou usando uma função específica chamada sysdmdb database page allocations.
Certo? Essa função me fornece informações sobre a alocação de páginas de um determinado objeto. Eu estou indicando para ele qual objeto. Certo? O testDB, eu quero obter informações sobre, certo, a tabela LOB1. Certo? Ele pede informações sobre índice, particionamento. Eu não estou preocupado com isso agora. Eu vou pedir os defaults e pedir informação detalhada. Certo? E aqui, na verdade, eu estou fazendo um agrupamento. Eu não quero que ele me dê informação página por página. Eu quero alguns totais, especialmente sobre os tipos de página que ele alocou. Certo? E aí nós vamos ver que nós temos uma diferenciação de vários tipos de página que ele aloca para a tabela. Aí está. Certo? Eu tenho páginas que ele coloca o tipo de allocation unit como in-row data. Certo? E eu tenho páginas que ele coloca o tipo de allocation unit como lob data. Certo? O in-row data e o lob data. Certo? Vou fazer o zoom aqui de novo. Essa IAM page é uma página de indexação, certo? IAM é a abreviação de Index Allocation Map. Então ele criou um para indexar. Está desfazendo meu zoom. Então ele criou uma IAM page para indexar, certo? Os enroll datas e uma IAM page para indexar os lob datas. Certo? Eu tenho um total de 200 registros nessa tabela. A parte de dados dos registros tem o que? Tem um campo autonumeração e um campo string, que eu preenchi com o nome da pessoa. Então, os 200 registros, a parte de dados dele couberam em uma página, database. O que ele fez? Ele pegou o campo lob e guardou em páginas separadas. Há 54 páginas separadas, de armazenagem dos dados em lob. Então, essa questão é muito importante. Ele separou a armazenagem dos dados em row da armazenagem dos dados do lob. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que sempre que eu fizer um select que não requisitar aquele campo lob, ele só precisa ler as páginas de dados. Ou seja, ele só vai precisar ler uma página para me trazer 200 registros. Mas sempre que no meu select eu requisitar aquele campo lob, ele vai ter que ler também as 54 páginas de lob data. Apenas porque eu requisitei um campo a mais. Daí, olhando até por um outro ângulo, pensando na questão de desenvolvimento de software. Aí vocês veem, por exemplo, o mal que um select asterisco ou que um campo adicional na listinha de campos pode causar para vocês. Uma diferença no volume de páginas lidas. E quando a gente está falando de volume de páginas lidas, nós estamos falando do volume de acesso a disco. Quantas leituras de disco ele vai fazer para recuperar a mesma informação? Bem, vou pegar aqui algumas queries e demonstrar isso para vocês. Então vou ligar aqui o Statistics.io.
estão sendo feitas. E vou aqui primeiramente fazer uma query sem fazer a requisição do campo lob. Então a gente observa aqui no resultado da query que ele fez 3 logical reads. E o Static.io coloca separado as leituras dos lobs. Lob, logical reads, physical reads, read ahead. Não teve nenhuma. Não precisou fazer nenhuma leitura adicional nesse ponto. Agora, se eu acrescentar o campo lob na query, e pedir para ver o resultado, eu continuo tendo 3 logical reads, mas ele está considerando aí a leitura dos dados. Agora, se eu olhar a leitura dos lobs, ele contou 666 logical reads. Certo? A contagem é um pouquinho diferente, porque ele não está contando exatamente por páginas. Ele está contando quantas vezes ele teve que passar naquela página para ler o total de registros. Certo? E a arquitetura de armazenagem dos lobs, certo, fez com que para 200 registros ele tivesse que passar ali 666 vezes. Ele usa uma estrutura em árvore para armazenar os lobs dentro da página, certo? Fornecendo uma árvore de organização dos lobs. E aí ele faz a leitura do índice da IAM, da árvore, certo? E depois do lob em si. Certo? Mais ou menos umas 3 leituras para o lob, mais alguns quebrados detalhados aí. Então ele fez 666 passagens aí para nos trazer as informações dos lobs nesse caso. Certo? Então fica claro que o custo dessa query, certo, vai ser consideravelmente maior. Certo? Nesse ponto, certo? Já fica claro aí para o pessoal de desenvolvimento o impacto que um campinho a mais numa lista de campos pode causar. Certo? Não é um impacto pequeno. Certo? E agora que nós vimos essa questão, vamos ver algumas variações sobre a forma de armazenagem desses lobs. Certo? Vamos começar a ver algumas variantes que nós podemos ter sobre a armazenagem desses lobs. Aqui nesse script eu vou estar apagando a tabela, vou criar a tabela de novo, da mesma forma, só que vou usar uma instrução do SQL Server chamada sp table option para alterar uma configuração dessa tabela, lob1, que é uma configuração chamada test in row. Certo? Esses campos lobs antigos, especialmente o campo test, para campo image, certo, que é um binário, isso não tem muito sentido. Mas especialmente para o campo test, o antigo, não o novo. Daqui a pouco a gente vai falar do novo. Certo? Nós temos essa configuração test in row, que ela permite o quê? Ela permite que eu determine, olha, se o conteúdo do texto for até 1000 bytes, deixa ele junto da linha de dados, não separa não. Certo? Então faz-se isso para buscar um meio caminho de otimização. Para registros em que eu tenho a informação de texto pequena, certo? Ele já fica ali, junto dos dados da linha, certo? E não em separado. E eu economizo essa leitura separada da página de lobs, certo? Quando ele tiver uma informação pequena. Quando a informação for grande, ele vai ser armazenado em separado na página de lobs, certo? Para não afetar, certo, a armazenagem dos meus registros em si. Certo? Então isso aqui é uma forma de obter uma média
digamos assim, eu estou otimizando um pouco a leitura dos lobbies para registros que tenham lobbies pequenos, certo? Enquanto eu não prejudico muito, certo? A leitura dos meus dados, mantendo os registros com campos lobbies muito grandes fora da armazenagem do registro, ainda separados nas lobby database. Certo? Então vou executar, certo? É o mesmo bloco de código, apenas com essa diferença. Executei. Como eu estou com aquele estatístico que saiu, ele está me mostrando várias linhas aqui de resultado, mas não vou me preocupar com elas agora. Certo? O que nós vamos fazer é checar como está a armazenagem agora que nós configuramos o testing role. Certo? É a mesma query para checar a alocação de espaço dessa tabela, como o espaço está alocado para essa tabela. Vejam bem, dos 200 registros que eu inseri, 100 deles tem menos do que 1000 bytes. Certo? Eu coloquei 900 bytes e 100 deles tem mais do que 1000 bytes. Certo? Então vocês observam que as data pages da enroll data, certo, aumentaram. Eu tenho bem mais páginas de dados para conter os registros com menos de 1000 bytes. Certo? Enquanto que as páginas test mix page do lobby data se reduziram um pouco. Justamente porque esses 100 registros não estão mais lá. Certo? Então o que ocorre? Eu vou ter alguma otimização na leitura dos campos lobby e uma perda na leitura dos registros sem campos lobby. Eu estou fazendo uma média. Certo? A query que lê os dados sem ter os campos lobby, ela vai perder, porque agora eu tenho mais páginas de dados, ela tem que passar por essas páginas de dados. Certo? Ele registra aqui 16 logical reads, certo? Nas páginas de dados. Antes eu tinha 3 logical reads, certo? Passou para 16, certo? Então eu tive uma perda. Então a questão desse testing role desta forma, certo, é que eu estou aceitando essa perda para ter uma melhora na leitura dos lobbies. Especialmente se eu fizesse um where para ler os lobbies que estão diretamente da página. O que não foi o caso, eu não fiz o where aqui. Certo? A leitura dos lobbies caiu para 144 logical reads. Certo? Mas caiu drasticamente. Estava em 666, caiu drasticamente. Só porque metade deles não está lá, caiu tão drasticamente assim? Não. Não é só isso, não. Tem um segredo. Tem um truque nessa armazenagem, um pequeno segredo. Eu vou fazer o seguinte, para demonstrar esse segredo para vocês, eu vou refazer esse ambiente só configurando o testing role com 1 byte. Quer dizer o quê? Nada vai ser armazenado em linha. Tudo que eu tenho é maior que isso. É como se ele não tivesse configurado. Ou deveria ser. Mas não é bem isso que vai acontecer, não. Certo? Então, vou executar a montagem do ambiente de novo. Apaguei a tabela, criei, fiz os inserts de novo com a configuração do testing role.
A gente pode examinar as páginas alocadas. Voltei a ter um aumento nas test mix page. Eu posso conferir aqui a configuração do testing row. Certo? Nós temos uma query no SQL Server que nos permite conferir a configuração do testing row. Aqui eu estou pegando da tabela de sistemas systables, pegando o nome da tabela e o testing row que está configurado para a tabela. Certo? Ele na verdade colocou 256 bytes. Certo? Ele colocou um byte muito pouco para ele colocou 256 bytes como testing row limit. Certo? Mas basicamente nada. Certo? Nenhum registro meu realmente foi armazenado ali. Certo? Então, se eu não ler o campo lob, eu estou com 4 logical reads. Minhas logical reads voltaram a ser reduzidas drasticamente. Certo? Mas se eu ler o lob, vejam bem, eu voltei para minha situação inicial que 200 registros estão armazenados nas lob database. Esperava-se que eu tivesse 666 leituras de lob logical reads. Certo? Vou ter? Não. Eu tenho 266 lob logical reads. Mas como assim? Por quê? Esse ambiente não deveria estar diferente do inicial. O que o testing row está fazendo a mais, então? Lembra que eu falei que aquelas 666 linhas eram porque ele monta uma estrutura em árvore para chegar, certo, à informação lob, certo? E na verdade, na linha originalmente ele colocava um ponteiro para a estrutura em árvore para chegar no lob. Certo? O testing row come um dos passos, ele não põe mais um ponteiro na linha, ele já põe parte da montagem da árvore em linha do registro. Certo? Então, só o fato do testing row estar habilitado, mesmo que esteja num valor muito baixo, certo? Fazendo com que todos os registros sejam separados, certo? Só o fato dele estar habilitado já reduz o volume de leituras lógicas que são feitas nos lobs. Aumenta o volume de leituras feitas nas páginas de dados. Estava 3 ou 2 originalmente, estava 2. Acho que 2. Aumentou para 4. Por quê? Porque não era mais só um ponteiro pequenininho que ele está guardando junto das linhas. Ele está guardando uma informação de 254 bytes, que é a montagem da árvore dele. A gente acabou de ver a configuração aqui do testing row limit. 256 bytes, certo? Que ele está guardando em linha. Certo? Então o tamanho da linha aumentou um pouquinho, mas as leituras dos lobs diminuíram drasticamente, mesmo com os lobs armazenados em separado. Ok? Então temos aí um truque bem interessante no uso dos campos test, que é manter o testing row ligado, mesmo quando o objetivo não é deixar o registro em linha, certo? Mas a gente tem uma otimização da armazenagem, certo? Da árvore do registro. Certo? Claro que isso pode variar conforme o objetivo de vocês, certo? Aqui eu ainda assim estou fazendo uma média entre a leitura sem o lob e com o lob, porque a leitura sem o lob ainda tem uma perda,
Só que essa perda já está ficando muito pequena nesse caso. Então depende do objetivo de vocês. O que vocês querem otimizar mais? A leitura sem o lobe ou a leitura com o lobe. É claro que o testing row, certo? Não tem sentido, não faz sentido para campos binários, campos e meios, certo? Não se justifica. Agora, a questão é, todos esses exemplos eu estou fazendo para a gente entender melhor a armazenagem dos campos do tipo test. Certo? Mas eu citei que os campos do tipo teste são considerados já legados. Estão sendo substituídos pelo varchar max. Certo? Então vamos ver como funciona a armazenagem dos novos tipos lob. Certo? Ou seja, utilizando aí o varchar max. E a gente vai ter uma surpresa. Porque muita gente que usa o SQL Server na prática pensa, é a mesma coisa, é só trocar o teste por varchar max e tá tudo bem, é a mesma coisa. Vamos ver o resultado. Estou aqui criando a tabela, agora eu estou chamando ela de lob 2, certo? Estou deixando a lob 1 de lado, chamando ela de lob 2. Mas basicamente é a mesma tabela, só que agora o campo é varchar max. Estou inserindo 200 registros, 100 de tamanho até 900, 100 de tamanho até 2000. Mas isso aí não vai fazer muita diferença nesse caso. Fiz a inserção, os registros estão lá. Vamos avaliar a alocação de espaço agora dessa tabela. Então dou um execute aqui para avaliar a alocação de espaço. Digam para mim, vocês estão vendo essa imagem, digam para mim o que ele fez. Ele armazenou tudo em linha, sem separar as informações lob. Esse é o comportamento default dos nossos novos campos lob que a Microsoft forneceu para a gente. Ele vai armazenar tudo em linha, desde que sejam informações que caibam dentro do tamanho da página. E o tamanho da página é de 8K. Certo? Então, se o registro total couber dentro do tamanho da página, ele vai armazenar em linha. Certo? Só se a informação ultrapassar 8K é que ele vai fazer a separação de linha para as lob data page. Isso não é bom. Aquela segunda parte do grupo aqui, 100 de 200, fazer a mesma configuração dessa tabela anterior. Quantidade de dados. Sim, a quantidade de dados é exatamente a mesma. A quantidade de dados é exatamente a mesma. Então, isso não é nada bom. Imagine o pessoal que está em produção, pegando os campos teste, trocando para varchar max, porque a Microsoft disse que teste é legado. Certo? A simples troca já gera um grande problema na performance das queries. Certo? Campos teste que estejam com menos de 8K vão ser armazenados em linha e a query vai ter menos performance e aumentar o volume de leituras do disco.
Certo? Só para fazer um exemplo mais detalhado do que eu falei, eu citei agora há pouco. Quando o registro tiver mais do que 8K, certo? Ele vai fazer armazenagem, certo? Fora das data rows, certo? Então aqui eu estou inserindo registros aqui com 9K, certo? Para a gente testar. Inseri 5 registros com 9K. Vamos ver a alocação. Então agora apareceram Lobby Data Page. Ou seja, registros que não caibam numa página, ele separa nas Lobby Data Page. Mas enquanto o registro estiver coubendo na página, ele fica tentando colocar o registro na página, e isso vai prejudicar as queries em tabelas com esse tipo de campo. Isso não é bom. Então, isso não é nada bom. Então vou apagar essas queries aqui. Certo? Então aqui eu vou apagar a tabela. Apagar a tabela chamada Lob2. Criá-la de novo. Qual vai ser a diferença agora? Uma table option que muita gente não observa que existe, chamada Large Value Types Out of Row. Certo? Essa table option afeta os novos tipos lobby, indicando que essas informações devem sempre ser gravadas fora da linha. Observem que eu não tenho uma opção semelhante ao testing row para os antigos tipos lobby. Eu não tenho a opção de dizer, olha, se o tamanho for até tanto, grave em linhas, e for acima de tanto, põe para fora. Não tenho essa opção. Ou eu deixo o default, que é gravar em linha, ou eu ligo o Large Value Types Out of Row, que é gravar fora da linha. Então agora sim, estou apagando a tabela, ligando o Large Value Types Out of Row, certo? Fazendo a inserção. E vamos checar novamente a alocação das informações, a alocação das páginas nessa tabela. Aí está. Agora sim, por default, ele colocou todas as nossas informações nas páginas de lobby e deixou as páginas de dados só com as informações de dados. Voltando à performance original. Vamos pegar aqui as queries sem o lobby e com o lobby para a gente testar a performance. Quatro logical reads, certo? Sem nenhuma leitura de lobby, certo? É o que ele faz quando a gente coloca query sem o campo lobby. Com o campo lobby, fez 266
Logical Width. Desculpa, perdão. Fiz tudo errado. Tô lendo a tabela errada, né? Copiei as queries da outra tabela, fui executando, tô lendo da tabela errada. Então agora é assim. Certo? 3 logical widths, não 4. Certo? 100 logical widths. E aqui com os lobs, eu tenho as 3 logical widths, eu tenho 470 logical widths. Vejam bem, não é tão ruim quanto o campo teste quando ele está sem, certo? O testing row. O campo teste sem o testing row deu 666 logical widths, certo? O varchar max deu 470. Mas não é tão bom quanto o campo teste quando ele está com o testing row, que no nosso exemplo deu 266 logical widths, aqui deu 470. Mas a Microsoft deseja que nós mudemos o tipo dos campos, a gente muda os tipos dos campos, né? Ela está dizendo que vai tirar fora, melhor mudar por segurança, mas ao fazer a mudança, a parte importante da gente observar é o atributo Large Value Types Out of Row. Certo? Se a gente esquecer desse atributo, ao mudar os antigos campos teste para os novos campos varchar max, só a mudança já nos gera uma perda de performance e aumento de I/O no servidor de banco de produção. Certo? Da mesma forma que no caso anterior, que nos exemplos do testing row, eu tenho uma query na systables, certo? Que nos permite checar as tabelas que estão com large value types out of row habilitado ou desabilitado. Aí está. Então eu vejo quais tabelas estão com ele habilitado, quais tabelas não estão com ele habilitado. Ok? Tranquilo? Então, com isso, nós vimos até agora características da armazenagem desses campos dentro da base de dados, certo? E vimos algumas questões importantes que de já a gente tem que observar nos servidores de dados nos quais a gente estiver trabalhando, certo? Mas, desde o SQL Server 2008, surgiu um recurso chamado de File Stream, certo? A ideia desse recurso chamado de File Stream é otimizar muito mais a armazenagem desses campos. Mas como assim? Já não está bem otimizado? Mais ou menos. Nós estamos pensando na questão de uma query. Certo? Mas mesmo com essa separação em páginas de dados e páginas de lobby, você deve levar em consideração que isso está dentro de um arquivo de dados do banco. E aí gerenciar esse arquivo de dados do banco começa a ficar mais complicado. Certo? Começa a gerar complicações. Certo? Não é a especialidade do SQL Server. E o surgimento do FileStream foi justamente pensando nisso. Certo? O SQL Server é um banco de dados, não é para gerenciar arquivo. Então, como é que a gente pode otimizar mais esse gerenciamento de elementos grandes que acabam sendo arquivos? Certo? Especialmente binários. Eu fiz demonstrações com texto. E no caso dos binários, certo? Como é que o SQL Server pode otimizar isso? A resposta é simples. Delegando para o sistema operacional. Parando de tentar guardar essas informações dentro dos arquivos de dados do SQL Server. Certo? Delegue ao sistema operacional, coloque numa pasta do sistema operacional.
Mas veja bem, eu não estou falando de algo da nossa aplicação fazer. Isso é uma coisa que muitas vezes os programadores têm em mente. A nossa aplicação pode, ao invés de colocar o arquivo no banco, guardar um arquivo numa pasta e colocar o link no banco. Mas isso sempre foi um dilema para o programador. Por quê? Se ele coloca o arquivo no banco, a aplicação dele tem grande mobilidade. Tu não precisa ficar se preocupando com o link. Por exemplo, se alguém acessar a aplicação via web, se passar o link para a pessoa pode não ter acesso àquele caminho. O link pode não ser válido num outro ambiente. Não tem sentido. Então ele prejudica um pouco o banco em termos de organização, ganha mobilidade. Ou certo? Perde a mobilidade e otimiza o banco. O desenvolvedor sempre teve essa dualidade. Aí, a partir do SQL Server 2008, com o FileStream, o SQL Server assumiu a responsabilidade de delegar para o SO o gerenciamento dos arquivos. O programador ganha a mobilidade. Para o desenvolvedor, é como se o arquivo estivesse dentro do SQL Server. Mas o SQL Server sabe que o arquivo não está dentro dele, está numa pasta em disco. Então, vamos ver como é que isso funciona. Primeiramente, o FileStream requer uma série de configurações. Eu preciso habilitar determinadas configurações para que o FileStream funcione. Então, eu abri aqui o SQL Server Configuration Manager. Eu tenho aqui os serviços de SQL Server que estão na minha máquina. Essa máquina virtual aqui tem 4 servidores SQL Server diferentes nela. Eu entro das propriedades do serviço que eu estou utilizando. E eu tenho aqui uma aba de configuração do FileStream. Ou seja, o FileStream tem que estar habilitado a nível de serviço do SQL Server. Eu tenho que ter essa habilitação no nível de serviço do SQL Server. Fechar essa janela. Vou abrir aqui um outro script. Eu ainda preciso configurar a nível de configurações de servidor. Aqui eu estou usando o SP Configure. Para configurar a nível de servidor, FileStream Access Level. Eu tenho aqui o nível de acesso do FileStream desabilitado, habilitado apenas via TSQL ou habilitado via TSQL ou via APIs de Win32. Então, estou configurando o Access Level do FileStream. Certo? Eu tenho uma base de dados aqui chamada Banco Teste. Tá aqui. Eu estou com essa base aqui chamada Banco Teste. Então, o que eu vou fazer? Eu vou configurar essa base, que por enquanto é uma base típica do SQL Server, padrão do SQL Server. Eu vou configurá-la para utilizar o FileStream. Primeiro passo. Eu adiciono dentro da base de dados o que é chamado de um File Group, certo? Configurado com a especificação contains file stream.
certo? Indicando que esse file group na verdade vai conter arquivos binários, que eu vou demonstrar como o SQL Server vai passar isso por SO. Certo? Logo em seguida, eu adiciono um arquivo de dados, add file, certo? Chamado fsFile, certo? File name, eu dou um caminho físico no meu disco, fs, to file group fg. Certo? Ou seja, eu já terei criado o file group e eu adiciono o arquivo de dados nesse file group. E a gente vai observar no resultado que não é bem um arquivo que a gente vai estar adicionando, não. Certo? Eu posso fazer isso pela interface gráfica também. Certo? Eu também tenho condições. Certo? Temos um visitante online, ele está me lembrando de comentar que quando em cluster, certo? Em ambiente de cluster, o file stream, certo? Fica com dependência de disco, podendo gerar algum problema em ambiente de cluster, certo? Aí exigindo um cuidado especial nesse ambiente, certo? Então, eu posso fazer isso também aqui, certo? Posso estar criando o file group visualmente, certo? Eu tenho como criar o file group aqui, certo? Um file stream file group e depois adicionar o arquivo para ele, certo? Vou fazer por código, certo? Já tenho o código ali organizado. Então vamos rodar. Pronto. Certo? Fiz a devida alteração no banco teste. Dá uma examinada nas propriedades do banco teste. Então aqui eu tenho o file group, certo? FG, certo? Definido como file stream, certo? E aqui eu vejo um arquivo, como se fosse um arquivo a mais, certo? Certo? Dentro desse file group, mas na verdade é de dados em file stream. Vamos dar uma invadida no espaço aqui que eu dei para o SQL Server, certo? Eu tenho a pasta arquivos, certo? E dentro dela eu indiquei para ele um nome, fs. Lembra que eu coloquei ali no caminho? O que era para ser um arquivo, na verdade ele criou uma pasta. Certo? Ele criou uma pasta. Certo? Por enquanto ele criou um arquivo HDR e um fslog. Por enquanto. Certo? Vamos avançar aqui no nosso trabalho, porque o banco está habilitado para trabalhar com file stream. Mas eu ainda não criei tabela que use isso, muito menos inserir dados. Certo? Então o que a gente vai fazer agora? Vamos criar uma tabela que use esse recurso, certo? E fazer inserção de dados.
criei a tabela. Certo? Coloquei uma chave, que no caso Unique Identifier, marcada como WholeGuidCo. Unique Identifier é um identificador único, um código GUID. Vocês já devem ter visto. Então, um código GUID. Tem um valor default, eu dou um new ID sempre que for inserido um registro. Eu coloquei dados aqui de categoria. Um ID de uma categoria de produto, um category name. E a picture da categoria eu configurei com var binary max e direcionei para ser armazenada como file string. Vamos dar uma olhada naquela pasta em disco que o SQL Server criou? Olha só. Apareceu uma pasta a mais aqui dentro. Porque eu criei uma tabela, então de fato ele vai usar essa pasta a mais para informações dessa tabela. Então agora eu vou inserir dados. Aqui no meu servidor, eu tenho o banco Northwind, certo? Que é um banco de exemplo típico da Microsoft, e tenho o meu banco teste. No banco Northwind existe uma tabela categories, certo? Que tem as informações de categoria, certo? Então eu estou, na verdade, importando os dados dessa tabela categories do Northwind. Eu vou preencher o category ID, o category name e o picture da minha tabela de categorias. Aqui. Certo? No Northwind, certo? Ele tem a picture da categoria, mas veja bem, o Northwind não está usando o file string. A picture está armazenada dentro do arquivo de dados. O meu banco está usando o file string, o banco teste. Então eu vou dar um insert. Eu trouxe 8 categorias, 8 registros. Posso dar um select. Aí está. Eu tenho as informações, naturalmente, categoria ID, category name. A picture eu vejo como uma informação binária. Certo? A picture é uma informação binária. E agora, vamos examinar aquelas pastinhas lá do SQL Server. Aí está. Eu tenho um total de 8 arquivos armazenados dentro dessas pastas. Ou seja, ao invés de ficar guardando a informação binária dentro do arquivo de dados, misturando ela com as informações e objetos do próprio SQL Server, o SQL Server delegou para o sistema operacional a armazenagem dos arquivos de dados. Ou seja, o sistema operacional faz isso melhor que ele. Por mais que ele otimize armazenar arquivos de dados, o sistema operacional faz melhor que ele. Arquivos binários. Então, o SQL Server delegou para o sistema operacional. Os arquivos estão, na verdade, armazenados em uma pasta do sistema operacional. Certo? Para o desenvolvedor, isso é absolutamente transparente. O desenvolvedor não nota a diferença. Eu tenho uma aplicação aqui fazendo acesso a essa tabela categorias. Eu estou lendo as informações. Eu simplesmente faço uma query na base de dados, certo? E exibo as informações. Aí está.
Eu não otimizei, podia ter posto a imagem maior um pouquinho. Então tá aí. Eu estou lendo as informações vindas da base de dados. Só que quando o SQL Server recebe o pedido para me entregar a imagem, ele está lendo dos arquivos em disco que ele está guardando. Então as imagens são gerenciadas pelo próprio sistema operacional. Mas para o desenvolvedor, isso fica totalmente transparente. Então, fazer a utilização do FileStream nos servidores de dados de vocês é uma ótima otimização dos bancos de dados no SQL Server. É uma ótima forma de otimizar os bancos de dados no SQL Server. Alguma dúvida até aí? Tranquilo? Ok. Bem, então com isso nós vimos o FileStream que surgiu no SQL Server 2008. Mas no SQL Server 2012, a Microsoft aproveitou esse recurso do FileStream que ela já tinha colocado lá e criou um novo recurso chamado FileTable. Enquanto o FileStream otimiza a armazenagem de arquivos, o FileTable dá um passo além e cria N funcionalidades a mais em relação à armazenagem de arquivos. Não pensem que é uma simples troca, não é. O FileTable é para usar em situações especiais em que vocês precisem dessas funcionalidades que eu vou demonstrar para vocês. Não é uma substituição do FileStream. O FileStream é usado nos casos básicos, uma tabela com um blob e vocês usam FileStream. O FileTable é uma situação mais interessante, especial. O FileTable precisa de uma configuração chamada Non-Transacted Access habilitada. É uma configuração do ambiente de FileStream. Eu posso checar através da tabela de sistema sysdatabase FileStream Options se ela está habilitada ou não. E vou habilitar. Então, test database banco teste set FileStream non transacted access full vai estar habilitado. Directory name, certo? FileTable, ele também precisa dessa configuração de directory name. Já já a gente vê detalhes. Então, com isso, o FileTable encontra-se disponível. Posso, a partir desse ponto, utilizar o FileTable. Aqui na interface do SQL Server, eu já vejo aqui FileTables. Certo? Que na verdade as FileTables funcionam como se fosse uma tabela. Certo? Eu vou vê-las como uma tabela na base de dados. Então, eu acabei de criar uma tabela arquivos, as FileTable, FileTable Directory chamado de pasta FT. Certo? Então, ele criou para mim
uma tabela, arquivos, certo? Mas reparem que eu não dei a estrutura da tabela. Eu não disse para ele qual era a estrutura dessa tabela, quais campos essa tabela vai conter. No caso da file table, ele já sabe. Então, eu tenho aqui vários campos, ainda não tenho nada nessa file table, certo? E ainda não está claro o que essa file table vai fazer para a gente, certo? Vamos deixar isso um pouco mais claro. Reparem, eu tenho um compartilhamento aqui chamado MS SQL Server. Certo? Antes esse compartilhamento estava vazio. Aí eu configurei o directory name a nível da base de dados. Eu disse que o nome seria file table. Eu poderia ter colocado o nome da base de dados. Certo? Então o que aconteceu? Ele criou uma pastinha dentro do compartilhamento chamada file table. Olha, é o nome do directory name que eu pus na base de dados. Certo? Aí eu vou abrir a pasta file table. E olha só, ele criou dentro da pasta file table uma outra pasta chamada pasta ft. Certo? Que é o nome do directory que eu configurei na minha tabela file table. Legal. E a pasta ft está vazia. Eu não tenho nada na minha pasta ft. Mas eu tenho a pasta acessível a partir de um compartilhamento de rede. Significa que com as devidas permissões, qualquer usuário na minha rede local pode acessar essa pasta ft. E os usuários vão poder fazer o que com a minha pasta ft? Deixa eu pegar aqui uns arquivozinhos. Então joguei aqui 8 arquivos para minha pasta ft. Certo? Então se eu fizer um select agora na minha file table, eu vejo os outros 8 arquivos dentro da minha base de dados. Ou seja, eu tenho uma pasta em disco sendo tratada como uma tabela da base. Certo? Os usuários podem jogar arquivos nessa pasta, manipulá-la como parte do sistema de arquivos. Em minhas aplicações podem estar dando select, certo? Na tabela da base e recuperando esses arquivos através de um select de banco pela base de dados, manipulando esses arquivos a partir da base de dados. Isso é muito útil para a integração de arquivos dentro do sistema. Quando um sistema tem que fazer manipulações, processamentos de arquivos, vincular um arquivo a outros dados que estejam na base de dados. Então, nós podemos utilizar esse recurso de file table para fazer o controle desses arquivos, ao mesmo tempo que a gente mantém esses arquivos no sistema operacional acessíveis para o usuário acessa esses arquivos, mas eles passam por um controle sistêmico que a gente pode dar a nível de banco. E eu já vou demonstrar até onde a gente pode ir com esse controle. Ok. A gente tem uma série de funções que nos permitem recuperar informações dessa file table. Por exemplo, get file namespace path. Aqui eu estou pegando o caminho dos arquivos.
Acabei de pegar o caminho completo, certo? Com o endereçamento de rede desses arquivos. Certo? Aqui na tabela eu tenho esse campo. File stream. Certo? A partir desse campo file stream, eu apliquei o método getFileNamespacePath. Certo? E eu pego aqui o caminho de rede para acesso aos arquivos. Certo? Então, uma aplicação poderia mostrar para o usuário o caminho de rede para o usuário acessar diretamente os arquivos pela rede, se ele desejar. Certo? E se o usuário estiver na rede local. Se não estiver na rede local, a aplicação pode pegar o binário e exibir para o usuário. Exatamente como a minha aplicação estava fazendo antes com a tabela de categorias. Certo? Nenhum problema. Aquilo não tem que ser necessariamente binário. Tipo, uma imagem. Eu posso tratar isso como Eu estou falando de binário de uma forma genérica. Qualquer arquivo. Qualquer arquivo que você está jogando ali. Então, reparem, eu tinha colocado esse 1,1 no getFileNamespacePath, ele devolveu um caminho absoluto. Sem o 1,1, certo? Ele devolve um caminho relativo. Certo? Então aqui eu tenho aqui um caminho relativo. Certo? Sendo pego pelo getFileNamespacePath. Outra função, FileTable root path, certo? A raiz da FileTable, certo? Ele me mostra aí o caminho raiz, certo? Dentro do servidor MS SQL Server FileTable. Ele está me mostrando o caminho raiz de acesso à FileTable. Ok? Tranquilo? Ok. Eu vou pegar aqui nossa pasta. Criar outras pastas dentro dela. Ah, não, estou na imagem. Não estou na nossa pasta FT. Exatamente. Posso pegar dois arquivos aqui e levar para a pasta 1. Pegar mais dois arquivos aqui e levar para a pasta 2. Aqui na pasta 2 posso fazer outra subpasta. Pasta 3. Posso levar um dos arquivos para a pasta 3. Aí está. Então, tenho toda uma hierarquia de pastas a partir da pasta inicial da minha FileTable. E eu tenho essa hierarquia
dentro da minha file table. Certo? Então aí está. Certo? Então eu tenho toda a hierarquia de pastas aqui e eu tenho pasta 1, 2 e 3 aqui. Vocês observam o campo file string delas que não está preenchido. Está nulo. Certo? Justamente porque não são arquivos, são pastas. Ok. Agora, como é que eu vou saber pela tabela o que está dentro de quê? Certo? Aqui no conjunto de dados da tabela, eu tenho um campo chamado Path Locator. Através dessa informação do Path Locator, eu posso ter informação sobre o caminho dos arquivos. Acabei dando um monte de Enter aqui. Certo? O file namespace path, que eu já tinha utilizado antes, continua dando o caminho completo deles. Cada arquivo dentro da sua pasta. Certo? Continua dando o caminho completo dos arquivos, sem problema. Cada arquivo na sua pasta. Mas eu posso manipular o Path Locator ainda mais. Como, por exemplo, pegar em que nível está cada elemento da minha tabela. Então, vocês veem aqui elementos que estão no nível 1, ou seja, na raiz. Elementos que estão no nível 2, ou seja, dentro de uma pasta que está abaixo da raiz. E uma imagem que está no nível 3, dentro de uma pasta que está dentro de uma pasta que está dentro da raiz. Então, eu consigo identificar o nível em que os elementos estão. Então, eu consigo manipular esse caminho. Por exemplo, digamos que eu queira pegar as informações de todos os arquivos que são filhos da pasta 2. Certo? Aqui, certo? Eu estou fazendo um join da tabela arquivos com ela mesma. Certo? Estou fazendo um join da tabela arquivos com ela mesma. Como assim? Qual é a chave de ligação da tabela arquivos com ela mesma? Eu tenho o Path Locator, certo? Que é a localização deste elemento. E eu tenho o Parent Path Locator, que é o elemento pai. Certo? Então, com isso, eu consigo fazer aí um autorrelacionamento da tabela arquivos e saber o que está dentro de quê. Aqui, a partir do Path Locator, eu estou pegando o primeiro ancestral, certo? E ligando com o próprio Path Locator. Certo? E eu estou verificando, eu quero que o pname seja igual à pasta 2. Então, eu vou estar pegando todos os arquivos que estão dentro da pasta 2, que o parent deles é a pasta 2.
O que eu peguei, na verdade, um arquivo, imagem 7, certo? E eu peguei a pasta 3, que está dentro da pasta 2. Certo? E repare no is directory, nos indicando que a pasta 3 é uma pasta. Tem outras formas de escrever essa query. Aqui eu usei o getAncestor para ligar PassLocator com PassLocator. Eu poderia ter ligado o parent PassLocator com o PassLocator. Certo? Vou ter o mesmo resultado. Certo? Aí está. Basicamente o mesmo resultado. Ok, mas eu não peguei a imagem que está dentro da pasta 3. A imagem que está dentro da pasta 3, de certa forma, também é filha da pasta 2, só está num outro nível. E se eu quiser pegar todos os filhos da pasta 2 em qualquer nível, a partir do PassLocator, eu posso verificar se o PassLocator é descendente de um outro PassLocator. Ele vai me devolver true se ele for descendente daquele PassLocator em qualquer nível. Aí está. Então ele trouxe as duas imagens, a pasta 3. Nesse caso ele traz também a pasta 2. Porque é igual, é o mesmo PassLocator. Ele trouxe também a pasta 2. Moleza, tranquilo? Interessante, não é? Backup eu posso fazer normalmente, né? Tipo, alguém deletou lá, eu preciso buscar no dia de ontem. Aí eu poderia fazer um backup normal do material. Pode fazer o backup normalmente, mas veja bem, você você está direcionado a uma facilidade. O SQL Server tem backups de file groups. E tudo isso está ligado a um file group específico, que é o file group onde a gente habilitou o file stream. Então você pode ter schedules de backups diferenciados para fazer o backup desse file group que está com o file stream habilitado e dos demais file groups. Então você pode planejar os backups de forma diferenciada entre os lobs, certo? E o restante dos dados.
Ok, então retomando. Então eu tenho aqui tabela filha, eu vou criar essa tabela filha em que eu tenho um ID, que é um int identity, certo? Um campo texto qualquer, e eu tenho um string ID, que é um unique identifier. Só que eu estou definindo ele como chave estrangeira, certo? Referenciando a nossa file table, tabela arquivos. Ou seja, eu estou criando um relacionamento entre a file table e uma outra tabela de banco. Ou seja, eu vou relacionar um registro de uma outra tabela do banco com um arquivo que está lá no disco. Então eu vou criar essa tabela filho. Criei a tabela. Agora eu vou inserir um registro. Eu tenho que pegar um ID, certo? De um dos arquivos que eu inseri. Pegar o ID da imagem 2. Imagem 2 PNG. Opa. Não, copiar o ID. Pra cá. Pronto. Aí fazer o insert na minha tabela filha. Select asterisco from tabela filha da tabela de arquivos. Então aí está. Eu acabei de inserir um registro relacionado, certo, com a minha file table. Assim sendo, se eu vier aqui na minha pasta FT e tentar apagar esse arquivo imagem 2 PNG, o que vai acontecer? Ele deveria não deixar, né? Exatamente, porque afinal de contas eu tenho um relacionamento com aquele registro. Então eu vou tentar fazer um delete. Sim. Mas ele deletou. Como é que é isso? Vamos dar um refresh. Não apagou. O arquivo está lá, certo? O sistema operacional não reage perante o SQL Server, mas a deleção não é concluída. O SQL Server barra a deleção do arquivo, porque esse arquivo tem um relacionamento com outro registro. Então a gente consegue fazer um relacionamento de um registro do banco com um arquivo em disco, que o arquivo podendo ser manipulado pelo usuário, certo? E ao mesmo tempo estando relacionado a um registro em banco com os devidos controles em relação a isso.
Certo? Se eu apagasse 1, por exemplo, só para demonstrar, eu não tenho nenhum registro relacionado ao 1. Esse ele apagou. Não tem nenhum registro relacionado a ele. Mas o 2, ele não me deixou apagar. Certo? Porque eu tenho um vínculo de chave estrangeira com o 2. Ok. Vamos fazer diferente agora. Vou apagar a tabela. Apaguei a tabela. Vou criar a tabela novamente. Qual a diferença? Além de criar a chave estrangeira, eu estou configurando a chave estrangeira com Delete Cascade. Ou seja, fazer uma deleção em cascata entre o arquivo em disco e a tabela da base de dados. Criada a tabela, vou fazer a inserção dentro da tabela, a mesma inserção que eu tinha feito antes, vinculando o 2 à minha tabela. Então tá aí, eu tenho o meu registro, a tabela filha está com um registro. Agora eu vou no disco, na pasta FT, vou pegar a minha imagem 2 e deletar. Agora se eu der refresh, ela não volta mais. Agora ela foi. Só que junto com ela foi meu registro da tabela filha. Então eu tenho um controle de integridade entre registros na base de dados e arquivos numa pasta definida como file table no SQL Server. Certo? Mantendo aí o controle de uma chave estrangeira, quer seja impedindo a deleção do arquivo, quer seja fazendo um delete em cascata com o registro da base de dados. Ok, tenho mais um exemplo aqui. Eu vou criar uma outra tabela com identity, um unique identifier. Estou colocando aqui um atributo isDisco. Certo? E o que eu vou fazer com essa tabela aqui? É claro que ela poderia ter mais campos, tá? Mas é só um exemplo bem trivial, bem bobinho, de que eu posso fazer um trigger sobre a minha tabela arquivos.
sobre a minha file table. Certo? Eu posso criar um trigger sobre a minha file table. Certo? Nesse caso, eu estou criando um trigger de insert. Isso quer dizer o quê? Certo? Que quando um registro for, um arquivo for jogado na minha file table, esse trigger vai ser disparado. E o que ele vai fazer? Ele vai inserir um registro na minha outra tabela. Só um exemplo. E eu tenho um campo a mais aqui nessa tabela, esse isDisco, para quê? Que essa inserção ela poderia acontecer através do SQL Server. Um sistema conectado ao SQL Server poderia fazer um insert dentro da minha file table. Ou um usuário pelo sistema operacional pode jogar um arquivo na pasta da file table. Eu consigo distinguir? Consigo. Então aqui, neste exemplo, eu vou criar o trigger. Já criei a tabela, criei o trigger. A tabela está vazia. Então eu vou fazer o que? Eu vou copiar aqui a imagem 1 e 2, que eu apaguei de lá. E vou levar para dentro da pasta FT. Certo? Levei para dentro da pasta FT. Certo? Então ele acrescentou 2 registros na minha outra tabela. Certo? Ele fez o acréscimo de 2 registros na minha outra tabela. Certo? Na verdade, eu não prestei atenção aqui na montagem do exemplo, tá? Esse nome isDisco tá errado, que é o contrário. Certo? Eu peguei o atributo isUserProcess para verificar se era uma conexão de usuário ou não que estava fazendo a inserção. O 0 quer dizer que não foi. Então significa que foi o usuário via SO que fez a inserção. Certo? Se fosse via SQL, seria uma conexão de usuário. Então, resumindo, nós vimos os tipos de dados que armazenam lobbies no SQL Server e vimos características desses tipos de dados e cuidados que nós devemos ter na armazenagem desses tipos de dados. Certo? Vimos melhorias que foram inseridas a partir do SQL Server 2008 que permitem que a armazenagem seja delegada para o sistema operacional, utilizando o recurso de FileStream. Certo? Delegando a armazenagem desses arquivos para o sistema operacional. E vimos que no SQL Server 2012 isso foi evoluído ainda mais, criando o recurso de File Table, nos permitindo ter uma integridade, certo? Entre arquivos numa pasta compartilhada de rede e elementos, registros dentro da base de dados, podendo fazer chave estrangeira, com restrição de deleção em cascata, trigger, certo? Enfim, nos ajuda bastante no processamento de arquivos nas nossas aplicações. Dúvidas? Perguntas? Não? Tranquilo? Então vou deixar alguns links aqui para vocês. Meu PPT acabou sendo fechado, né? Tenho que abrir um outro PPT aqui, que o meu foi fechado. Só para deixar alguns links para vocês. O site da Búfalo Informática
o endereço no Facebook do PassCaptor DevSQL, certo? E meu e-mail. Fique à vontade para escrever, acompanhe, certo? O PassCaptor, as novidades no PassCaptor, podem me adicionar no Facebook, fiquem à vontade. Próximo evento é que dia de outubro? Tem uma data antes, né? Agora em setembro, só que você tem que conversar com ele, que você não vai poder vir. Tá aí o de outubro. Dia 17. 17 de outubro, né? Qual o tema? Então, a gente vai ver o tema ainda para o dia 17 de outubro, para estarmos fazendo a próxima apresentação. Então, muito obrigado a todos pela participação, certo? Não deixem de preencher a ficha de avaliação. Tem alguma coisa para sortear? Não trouxe nada hoje.